Você acha que a gente gasta muito com o Bolsa Família? E se eu te disser que a gente gasta 5 vezes mais com o subsídio de grandes empresas, aquelas enormes multinacionais que lucram bilhões de reais, trazem um gasto para o Estado 5 vezes maior do que o Bolsa Família? É muito surreal isso, né? Tem uma coisa que toda a turma da direita fala, e todo influenciador, a galera que fala de economia, é o mercado financeiro, que é: o governo Lula gasta muito. E aí você fala assim, poxa, é uma crítica, né? O governo está gastando muito, ninguém quer que gaste o dinheiro público muito. E aí, essa é uma crítica muito comum. Só que uma coisa que ninguém fala é que onde que o governo gasta? Eles gostam de reclamar sempre dos gastos sociais, né? Ah, não, tá gastando muito com o Bolsa Família, tal. Mas e os gastos públicos, o nosso dinheiro que é gasto com as empresas? E os benefícios tributários, que aqueles fundos, quase paraíso fiscal dentro do Brasil que tinha, que o Haddad foi lá e cortou isso? Isso ninguém fala. Por quê? Porque não interessa essas pessoas. Certamente você nunca ouviu falar disso, porque você nunca foi beneficiado por isso, mas quem tinha muitos milhões podia montar um fundo que não pagava imposto. E também tem outro gasto que é enorme, que é o maior gasto que a gente tem na verdade, que é o gasto com juros da dívida. Que isso aqui, a taxa de juros do Brasil é altíssima, e a gente tem um Banco Central independente que colocou uma taxa muito alta, e esses juros da dívida do governo, né, que o governo tem dívida, todo governo tem dívida, vai para quem? Vai para eles também. Então, eles não estão reclamando do que vai para eles reclamam das pessoas mais empobrecidas que mais precisam disso. Grandes empresas, multinacionais, tal, não precisam ter esse benefício tributário todo, né? E, subsídio é gasto do governo? É sim. Pensa o seguinte, uma empresa tem que pagar 1 bilhão de imposto. Só que daí fizeram uma lei, alguma coisa, tal, e ela não paga esse 1 bilhão. Se ela não paga esse 1 bilhão, esse dinheiro sai de algum lugar, sai da gente. Isso é gasto do Estado. E quem vai falar sobre isso é o Haddad, numa entrevista que ele deu para mim, e que ele é muito elucidativo, ele consegue explicar isso daqui. Você vai ver que tem 2 empresas multinacionais que têm mais subsídio do que o Farmácia Popular. Tem alguma lógica nisso? Eu acho que não. Vem comigo, mas antes, dá aquela curtida para que mais gente tenha acesso a esse vídeo, é super importante para que as pessoas entendam, né? Que não parem na página 2, que elas consigam entender e aprofundar um pouquinho mais no entendimento disso. Vamos lá! Foi muito legal o que o seu governo fez, que é dar transparência aos benefícios fiscais de grandes corporações, de grandes empresas, né? Então, acho que tem, se não me engano, 800 bilhões por ano, o número é mais ou menos esse, que algumas vezes o Bolsa Família, e esse dinheiro vai para grandes empresas. Tem um exemplo aqui, que... 5 vezes o Bolsa. 5 vezes o Bolsa Família, que vai para empresas que não necessariamente precisam disso. Tem 2 exemplos, que isso eu posso falar aqui, mas são dados públicos, que se você pega Syngenta e Bunge, são multinacionais, bilionárias, que juntas elas têm um benefício tributário de pouco mais de 6 bilhões de reais. O Farmácia Popular custa 4. O Farmácia Popular, ele beneficia 20 milhões de pessoas no Brasil. Então vamos olhar isso aqui. 2 empresas bilionárias de um lado, que tem que o Estado paga, nós pagamos 6 bilhões para essas 2 empresas ficarem mais ricas. Porque não é outro motivo. Se não tivesse 6 bilhões, elas vão viver também e não vão quebrar. Por outro lado, a gente gasta 4 por farmácia popular, que é saúde da população. Tem alguma coisa de muito errado nisso, né? Olha, se falava muito em caixa preta no Brasil, João, e geralmente para acusar os bancos públicos, né? O BNDES e tal. E eu dizia, olha, quem conhece finanças públicas sabe que a verdadeira caixa preta está no orçamento, com as renúncias fiscais, com os benefícios fiscais. E nós provamos isso. Todo mundo tomou um susto quando nós abrimos as contas e dizemos, olha aqui, olha o que está acontecendo. Criou-se um bom problema, né? A transparência sempre causa um incômodo, mas ela é o caminho da solução. É um incômodo legítimo, né? É aquele incômodo que faz você pensar, é justo o que está acontecendo no Brasil? Então eu creio que essa iniciativa, que já gerou bons resultados, por exemplo, nós acabamos já com 2 programas sociais que esgotaram o seu papel. Se tinha uma função no passado, perderam essa função, né? Você pega o caso de desoneração da Folha e Perse, eram 45 bilhões de reais. 45 bilhões de reais, dois... Eu vi o que o iFood recebeu de Perse, está recebendo ainda? Então, nós falamos, olha, tá bem, foi aprovado, mas assim, cumpriu o seu objetivo. Agora não mais, acabou a pandemia. Agora não mais. Então nós conseguimos fazer isso com 2 programas. Há outros que deveriam ensejar consideração e tem uma proposta que é o seguinte, né? Isso veio do próprio Congresso.
Em vez de olhar para cada programa individualmente, vamos fazer um corte linear de 10% do gasto tributário? É uma proposta válida, feita pelas duas casas, nós estamos endereçando esse assunto. Então, tem muitas maneiras de tratar desse assunto. Mas nós estamos falando de um país que até 2023 nunca cobrava imposto de renda de fundo em paraíso fiscal. Isso é um absurdo. Isso é do mercado financeiro. Gente, assim... Não cobrava imposto de fundo fechado de família. Explica para o pessoal o que é o fundo em paraíso fiscal e o que é o fundo exclusivo. Se a dona de casa consegue ter um fundo exclusivo para ela, né? Eu acho que a pessoa não vai nem acreditar que isso era possível, né? Acontecia. Você levava todo o dinheiro teu para fora, para um fundo fora do Brasil, em geral em paraíso fiscal, que não cobrava imposto lá, e você não pagava aqui tão pouco. Então, você podia manter o seu patrimônio indefinidamente rendendo, né? Sem se preocupar. Não tem nenhuma lógica. Nenhuma lógica. Nenhuma lógica. Assim, vamos criar um fundo exclusivo, que a família que é muito rica coloca o dinheirinho dela lá, e o dinheiro dela não é tributado. Mas a classe média que coloca o seu dinheiro em qualquer outro fundo, tributa. Não, e pior que isso, nós criamos o paraíso fiscal no país. No Brasil, exato. Que era o fundo exclusivo, né? Uma família fazia lá uma composição, um fundo fechado, como se chamava, e ele era uma espécie de paraíso para chamar de seu. Exato. Só que ela pode porque ela é super rica. O resto não tem direito a isso aqui, né? É muito surreal isso, né? Você pega duas empresas multinacionais que nem fazem bem para o país, elas têm mais dinheiro nosso do que o farmácia popular. Né? Como você vê isso? Aí você vê as empresas têm benefício muitas vezes maior do que o próprio Bolsa Família. E aquelas empresas precisam dessa grana toda nossa? Eu acho que não, né? Só que você nunca vê o mercado financeiro, esses influenciadores reclamando desses benefícios todos que essas empresas têm. Porque quanto mais benefício essas empresas tiverem, mais vai a valorização delas e mais eles vão ganhar. Então essa turma não está preocupada com o bem-estar coletivo, não estão preocupados com você, comigo, com ninguém, com as pessoas que são mais empobrecidas. Estão preocupados simplesmente em acumular algo infinito. Então por isso que esse vídeo é tão importante. O que você achou disso? Então, comenta aqui embaixo, quero muito ouvir sua opinião, curte e dá uma hypada para que esse vídeo chegue em muito mais gente, né? Porque a galera tá criticando, mas critica até a página 2. Não entendem até o final da história. Valeu!